leitores e leitoras, tudo bem com vocês? Eu ando um pouquinho sumida por aqui, mas é que foi muito corrido pra mim, alguns motivos particulares, profissionais, mas estou de volta. E antes de eu começar a falar, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, ative as notificações, porque a partir de hoje vai sair bastante vídeo, então fica ligadinho. Sem contar que vai ser uns vídeos diferentes, então eu tô te aguardando por aqui, hein? Bom, nessa fase da minha vida, eu decidi fazer um vídeo que eu sempre gostei de acompanhar em outros canais, que é o diário de leitura. Eu não tenho hábito muito de ficar falando minhas leituras atuais nos stories nem nada, então eu resolvi fazer um vídeo aqui pro canal pra falar um pouquinho dos livros que eu estou lendo. E inclusive vai ser um que vai ter várias partes, porque sim. E eu estou falando de um livro maravilhoso que eu ganhei das minhas amigas. Um beijo mega especial pra Thali, pra Jubes, pra Carol e pra Jé, que me deram de presente essa maravilha. Eu era a única do grupo que não havia lido, então vocês já podem imaginar. Eu estou falando de It, a coisa. Bom, ele é bem grande, vocês podem ver. Tem 1102 páginas, uma coisa assim. E eu já comecei a ler. Assim que chegou, eu comecei a ler. Eu fiquei super feliz. Eu nem acredito que eu tenho essa belezinha que foi presente de umas pessoas tão especiais como elas. E pra quem sabe, pra quem não conhece, né, é do Stephen King. E aqui a gente vai conhecer a história do Pennywise, que é o palhaço dançante. Claro que não, o foco principal não é só o palhaço, e sim algumas pessoas que estavam no acontecimento naquela época. Por exemplo, aqui logo de cara a gente já vai no primeiro capítulo, não é capítulo que fala, na primeira parte a gente já vai conhecer a história que começa com o Bill fazendo um barquinho de papel pro seu irmão George. O Bill não pode brincar na chuva, a cidade que é Derry estava alagada, então ele tá doente e ele não vai brincar com o irmãozinho. Ele faz um barquinho e o George sai com o barquinho pras ruas de Derry. É claro que as coisas já acontecem logo de cara. Eu não esperava, eu achei que o autor fosse enrolar um pouquinho, fosse prender, sei lá, o leitor com qualquer outros detalhes, mas não, ele já coloca de cara o George no bueiro onde o barquinho caiu. E quem está no bueiro? Sim, gente, sim, esse palhaço incrível, o Pennywise. Então, o Pennywise, primeiro momento, assusta o George, né? Porque imagina, você tá num bueiro, perto de um bueiro, e do nada aparece um palhaço. Meu, é muito louco, imagina. Eu fico pensando, né? Se acontecesse comigo, eu não sei o que eu ia fazer, gente. Principalmente o Pennywise, que tem cara de bozo misturado com outro palhaço que fala aqui. Então você pode imaginar que ele é horrível. E aí, o Pennywise vai ganhando o George ali na fala, vai enrolando pra ele, né? Opa, vem aqui tem balões, tudo. E sim, o Pennywise mata o George. E é fator de 45 segundos a vizinha não viu. Não viu quem fez isso, né? E aí começa a desenrolar a história. Vamos conhecer aqui na primeira parte. A história vai e volta. Por quê? Dá alguns detalhes do passado, que é essa primeira parte, falando do George. E depois já entra os personagens como os amigos, que são os amigos de Bill, quero dizer, o irmão do George. Eles tinham um grupo, pelo que eu tô entendendo, tá? Eu não sei spoiler, então é mais ou menos o que eu tô entendendo, tá, gente? E aí esse grupo, ele vai começando a contar sobre a vida deles, agora adulto, depois que eles receberam uma ligação. Depois, né, de um tempo, aqui foi 26, 27 anos, o Pennywise voltou a atacar. Então eles receberam um telefonema e é como se tudo tivesse voltado à tona. Eles voltam a lembrar o que aconteceu na infância, como que foi. E assim,
eu confesso bastante pra vocês que eu achei, assim, um pouco confuso, porque até eu entender todos os personagens, que não são poucos. Tem o Stan, o Bill, aí tem a... Ah, meu Deus, vou colar, gente. É muitos personagens. Tem o Stan, o Bill, o Richie, a Beverly e o Ben. Fora o amigo que ficou em Derry. Então, aí, quando eles recebem a ligação de Derry, volta tudo à tona. E aí eles contam, vão relatando como se eles não fossem mais voltar de Derry. Porque é um combinado que eles fizeram na infância, que quando voltasse a coisa, eles voltariam, eles se juntariam pra combater aquele mal. É interessante porque, assim, como eu conversei bastante com a Thali, que leu e releu essa história, ela estava me contando que é como se Derry tivesse vida, entendeu? E no decorrer de tudo isso, você vai entendendo um pouco sobre o Pennywise. Claro que não tanto quanto eu gostaria, porque eu fiquei muito encantada com a história, fiquei muito encantada em saber quem é o Pennywise. Falei assim, meu Deus, eu quero conhecer ele, quem é esse malvado? Eu fiquei muito curiosa de verdade. Então eu fiquei enchendo o saco das meninas, né? Como sempre. E elas me falaram que mais pra frente eu vou saber melhor sobre o Pennywise, vai contar a história dele. Mas por enquanto ele apareceu em 2 momentos, então no Jordan e no Adrian, que ele também pegou, mas o Adrian não é uma criança. Nessa primeira parte fala também de Derry, tem uma parte ali que fala só de Derry, que é uma pesquisa do Michael, acho. Se eu não me engane, é isso mesmo. E ele conta como que é e quando, as datas certinho de quando apareceu o palhaço. Aí fala de quantas pessoas sumiram e geralmente são crianças que somem. Então faz sentido total, por quê? Porque você vai juntando o quebra-cabeça que é esse livro pra você entender o porquê o Pennywise pegou uma criança, que é o George, que tinha 5, 6 anos. Eu procurei o trailer do filme pra esclarecer um pouquinho, né, na minha cabeça. Eu procurei o trailer do filme pra esclarecer aqui na minha cabeça um pouquinho sobre os personagens, quem eram, como eram, fisicamente. E, gente, eu fiquei com uma dor no coração ao ver o George, pequenininho, lindinho, e o Pennywise matou. Não é spoiler, gente, tá logo no começo, fiquem tranquilos. Bom, essa é a primeira parte deste livro maravilhoso. Eu pretendo terminar a segunda parte, né? Nossa, falta bastante. Segunda parte que vai até 459. Faltam umas 200 páginas, mais ou menos, neste momento, para eu chegar lá. E assim que eu terminar a segunda parte, que é a infância, ou seja, o Bill com os amigos, eu venho conversar um pouquinho de novo com vocês. E até lá eu sei que eu vou estar mais clara com os personagens, mas é que a primeira parte, pra você sentir a escrita do autor, pra você sentir todos os personagens, então acaba sendo um pouco confuso. Me desculpem se eu falei alguma coisa errada por aqui, mas é que realmente foi o que eu acabei de dizer. É difícil você pegar um livro, ainda mais com 1000 páginas, né? Ele assusta pelo tamanho, assusta um pouco pela história, e por ter bastante personagens pra você se encontrar, se encaixar, então leva um tempinho. Mas acredito que na segunda parte eu vou estar mais craque nessa história. Se você gostou, então não se esquece de deixar o seu curtir. Vou deixar o link do livro aqui na Amazon pra vocês, se vocês quiserem adquirir. Comprando com o meu link, vocês sabem que ajuda um pouquinho com o canal e ajuda a gente a continuar com os vídeos, combinado? Bom, vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!